O inspetor-geral da NASA mandou ali uma chalapada novamente com relação ao SLS. Lembrando só que o OIG, que é esse órgão que cuida de várias coisas nos Estados Unidos com relação ao bom uso do dinheiro público, ele faz relatórios periódicos sobre projetos e outros assuntos que podem não ser bem aquilo que a NASA quer ouvir. Mas dessa vez até que é bem interessante o que eles fizeram, que é basicamente transicionar o SLS para um contrato de serviço comercial. Como será isso? Será então que vamos ver a SpaceX fazendo um SLS? Não, não tem nada a ver com isso. Seria uma mudança do modelo de contrato atual chamado de Cost Plus para um modelo de contrato chamado Fixed Price, a custo fixo. Atualmente, quem faz essa... aqui a gente vê quem são os contratantes, né, do SLS nesse momento. Então a Dynetics vai fazer aqui... Isso não tá, só para reforçar, é no bloco 1B, não é no SLS atual. Então tudo que a gente estiver falando aqui é só a partir da Artemis 4, não é da Artemis 3, não muda, para trás não muda nada. Então a gente tem aqui que esse adaptador de estágio universal é feito pela Dynetics. O Exploration Upper Stage é feito pela Boeing. O Core Stage é feito pela Boeing. Os dois boosters aqui são da Northrop Grumman, os dois boosters laterais, e os 4 motores RS-25 são da Aerojet Rocketdyne. E a Orion é feita entre a Lockheed Martin e a Agência Espacial Europeia, tá bom? Aí os sistemas de exploração aqui de solo, aqui, que é toda a parte do pad, tá sob o escrutínio da NASA, por mais que seja uma empresa contratada que faça também. Então, qual que seria o objetivo deles aqui? Eles falam que o SLS Bloco 1B, a partir da Artemis 4, ele poderia ser muito mais barato do que ele é se transicionasse para um lançamento a partir de um contrato de serviço comercial. Ou seja, você muda o tipo de contrato, coloca uma série de restrições ali para as empresas, no sentido de elas cumprirem metas e aí sim receberem. E não receberem sem entregar nada e depois que eu entrega precisa de mais dinheiro e por aí vai. Tá bom? O Cost Plus é o estilo de obra brasileira que fica toda hora sendo superfaturada ou fica muito mais cara por causa de uma série de problemas. Então, como seria exatamente como é com a SpaceX com relação a Crew Dragon e outros tipos de contratos parecidos, que é você desenvolve, a gente paga uma grana para você desenvolver e me lança ali X missões. E seria dessa forma. É lógico que teria bônus por performance, só que esses bônus por performance seriam feitos de uma outra forma que não são como hoje, que são uma várzea completa. Além disso, aqui eles falam que eles querem transicionar esses contratos já entre a Artemis 3 e a Artemis 5, uma parte desses contratos, e depois da Artemis 5 em diante, já dentro desse contrato comercial, no estilo comercial. E aí, esse relatório aqui ele é muito interessante porque ele mostra os custos também do SLS por parte. Então, a gente vê aqui que o estágio superior custa 482 milhões de dólares, tá? Com um contrato de quase 10 bilhões. Os cores centrais, né, ali a parte ali, o tanque central, 1 bilhão de dólares cada um. E a parte dos boosters laterais, 336 milhões. Reiniciar a produção dos RS-25, 582 milhões. Os RL-10, 68 milhões. E o adaptador universal de estágio, 20 milhões. Isso daqui é como está atualmente, tá bom? Isso aqui como está atualmente. E isso seria um lançamento por volta de 2,5 bilhões de dólares, que o próprio inspetor-geral disse que não seja factível dentro do que foi apresentado até agora. Esses valores provavelmente vão subir. Tá? Então, existe sim uma redução de custo nos SLS do futuro, isso a gente já tinha comentado, mas ele ainda pode subir muito o preço. E aí fala que essas iniciativas de redução de custo da NASA
são baseadas em premissas e não realistas, totalmente irrealistas. E aí, fala que tudo que foi feito até agora para reduzir custo não adiantou, isso a gente sabe, tá? Então, aqui, essa própria mudança que eles querem fazer neste tipo de contrato já seria o suficiente para baixar o valor do SLS desses 2,5 bilhões, que não são para 2,5 bilhões, para alguma coisa em torno de 2 bilhões de dólares, tá bom? Ainda é muita coisa, tá? Mas até poderia chegar a mais, tá bom? Até pouco mais de 1 bilhão, mas o próprio inspetor também fala que isso é bastante real. Aí ele faz uma comparação, e aqui até um outro ponto que é interessante de citar, que eu acho muito importante citar, por sinal, é que eles falam aqui o que eles, qual que é o objetivo dessa auditoria, o que nós encontramos e o que nós recomendamos. Isso aqui é um resumo, né? E aí eu acho interessante uma linha aqui que eu li, que ele fala que nós recomendamos ao Associate Administrator for Exploration System Development Mission Directorate. Quem cuida desse setor aqui é Jim Free, que a gente já falou várias vezes, que ele curte ali um lobbyzinho, uma indústria legada e tudo mais. Então, essa recomendação foi feita diretamente para o Jim Free para reduzir os custos do programa do SLS. E aí ele cita aqui um ponto interessante, que é a falta de competitividade vai tornar difícil a negociação para preços mais baixos. E aí eles fazem uma outra citação aqui que também é muito interessante, que ele cita o sucesso do programa espacial privado, né, utilizando a iniciativa privada. Aqui no caso do desenvolvimento de voos espaciais para entrega de carga na estação espacial, foi reportado que a SpaceX sozinha economizou entre 1,4 a 4 bilhões de dólares, tá? De acordo com a sua abordagem, a abordagem comercial que foi feita. Até 4 bilhões de dólares, ou seja, 1,4 a 4 bilhões. Tudo bem, é um intervalo grande, mas é muito dinheiro mesmo assim. E que o transporte de tripulação para a estação espacial, a NASA paga 55 milhões de dólares por assento da SpaceX, contra 80 milhões de dólares para as missões que eram feitas para a estação, usando a agência espacial russa. Tá? E aqui a competição por esses contratos e a escolha de duas empresas não só levou à redução de preços, mas também garantiu uma redundância de carga e redundância no transporte de carga e de tripulação. Ou seja, é muito impressionante a posição do OIG com relação a isso aqui. Ou seja, mostra que o SLS está no caminho muito errado. Essa discussão ela é importante e só o administrador, o inspetor-geral poderia fazer isso sem interesses políticos nisso. Por isso que vem essa patada forte aqui, que eles dão em relação à comparação com o que há de contratos comerciais e como é um projeto defasado, um projeto ruim, em vários sentidos, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, ele é muito fraco, e do ponto de vista de custos, ele é um absurdo. Então, por mais que a gente veja uma redução com relação aos valores com essa proposta do OIG, que eu acho boa, ele ainda vai ser muito, muito caro. Mas ele vai ser uma coisa assim, menos absurdo de caro. Tá certo? Mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Acho que o OIG tá certo? O inspetor-geral ali desceu a porrada no SLS para variar, mas vimos que ele também deu uma solução dessa vez. Quero saber o que vocês acham. Entrem nessa discussão, porque afinal ela vai parar na Lua em algum momento, mas a gente quer que seja para ir para a Lua e ficar de vez.